Jesus, amém? Amém. A gente vai estar... Gostaria de pedir a vocês que se colocassem de pé, por favor. Hoje o nosso país está comemorando a independência, né, do Brasil. Mas nós queremos, nesta manhã, levantar um clamor, entregando o nosso país, mais uma vez, nas mãos do Senhor. Porque nós reconhecemos que o nosso Deus é soberano em nossas vidas e gostaríamos que o nosso país entendesse a soberania de Deus sobre todo o mundo. E aí a gente vai estar clamando ao Senhor pelo nosso país e que os nossos governantes eles possam entender que o nosso país ele é e precisa ser totalmente dependente do nosso Deus. E por mais que eles achem que eles são que têm toda a autoridade sobre o nosso país, nós declaramos nesta manhã que toda a autoridade é dada ao nosso Senhor. Amém? Abaixe suas cabeças. Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo país que o Senhor escolheu para que nós estivéssemos nascendo, Deus. Obrigado pelo Brasil, Pai. Obrigado, Deus, pela nossa nação, Senhor. Obrigado, Deus, porque reconhecemos a Tua soberania sobre o nosso país, Pai. E declaramos esta manhã mais uma vez, Deus, que o nosso país te pertence, Pai. Por mais que toda a autoridade, Deus,
Aleluia. Aleluia, glória a Deus, como é bom louvar ao Senhor, amém? Bom dia, igreja, graça e paz. Amém. Bom dia, igreja, graça e paz. Glória a Deus! Que alegria! Como é bom a gente servir a esse Deus, né? A gente poder se reunir na casa do Senhor para bem dizer, glorificar o nome do nosso Deus. Nós somos um povo alegre, e a nossa alegria não depende de circunstâncias. Na verdade, por isso que a gente ora, mas orou no grupo da igreja de manhã, falei, vamos começar orando, colocando a nossa nação diante do Senhor, porque, meus irmãos, não importa quem vai estar governando a nossa nação, quem vai estar governando o nosso município, o nosso estado, importa que o Senhor reine sobre a nossa nação. Aleluia! Esse é o mais importante. E sabe como é que o Senhor vai reinar sobre a nossa nação? Começa na minha vida e na sua vida. E aí nós vamos ser um povo alegre, feliz. Ontem eu estava falando com alguém que eu nem me recordo, que falou que foi no hospital, ficou muito chateado com a... Eu falei, rapaz, nós ficamos chateados, mas ainda assim temos que sair de lá dando testemunho do Senhor.
tempo todo, crendo que o Senhor provê e vai prover. Irmãos, às vezes a gente sai, eu falo por mim, se você nunca passou por isso, glória a Deus pela tua vida. Você vai para enfrentar uma batalha, seja ela qual for, até mesmo de levar alguém para um hospital. E nos lembramos de pegar o carro. Nos lembramos de acelerar o carro. E eu aprendi uma coisa: eu não presto socorro mais para ninguém igual o novo. Eu vou bem devagar. E se eu bater com o carro, eu vou ter 2 problemas. Então eu aprendi isso. O negócio de sair como um doido não funciona. Já viu acidente com ambulância? Fica lá o ferido, fica lá o motorista, fica lá o médico ou o enfermeiro. O pessoal da área de saúde sabe o que eu estou falando. O pessoal chega tudo desesperado. Você imagina o enfermeiro ou o médico desesperado igual a você. Não é verdade? Ele tem que estar blindado daquilo ali. E você e eu que vamos socorrer é a mesma coisa. Então, o que eu aprendi? Confia no Senhor. Clame ao Senhor. Antes de eu pegar o carro ou durante a viagem, dirigindo, peça alguém que ore. Ou você mesmo ore em silêncio. Clame a Deus. E muitas das vezes, irmãos, eu falo comigo, eu coloquei primeiro. A gente só pensa em pegar o carro e dirigir. Tipo, quem está no controle? Quem está resolvendo? Sou eu. Quem socorreu? Deus. Foi eu. Não, fui eu. Eu nem falei com Deus. Eu nem coloquei Deus nessa situação. Não é verdade? Eu estou me colocando, porque eu já fiz muito isso. Quem me deu o carro? Deus. Aí sim. Então você vê que Deus, antes mesmo de tudo acontecer, quem estava provendo? Deus. E aí na hora de tudo, não, eu vou pegar o meu carro e vou colocar a pessoa no meu carro, e às vezes a pessoa nem coloca, né? Se estiver sangrando, então não pode, vai sujar o meu carro. Eita! Misericórdia. Mas quando a gente entende e vivemos na dependência do Senhor, nós oramos em todo o tempo. Buscamos a direção de Deus em todo o tempo. Principalmente nesses momentos de aflições. Porque quando estamos sentados à mesa, nós vamos falar um pouco disso depois, né, da mensagem. Estamos à mesa sentados, vamos orar, vamos falar com Deus, vamos agradecer. E devemos fazer isso sim. Mas naquele momento de sufoco, aquele de emergência, quem é o nosso socorro bem presente? Deus. Se Deus não tiver no controle, se Deus não quiser, nós não vamos conseguir nem ligar o carro. O carro vai sair do lugar. Ou não vamos chegar. Então o nosso socorro é o Senhor. Então em todo momento nós precisamos orar a Deus. E para orar, a primeira coisa que a gente vai aprender é que a gente precisa colocar Deus em primeiro lugar, em destaque. E é por isso que nós temos orado pela nossa nação. Porque não importa quem esteja governando, não importa se o seu povo, nós, chamamos pelo nome do Senhor, clamamos, buscamos. Irmão, Deus pode todas as coisas. Deus pode pegar pessoas totalmente desqualificadas para estar no poder. Como nós. É difícil, né, ouvir isso? E transformar como nós vamos transformar. De olhar para tudo e para todos com o amor dele. Então é isso que nós precisamos exercitar como povo de Deus. Orar, clamar, para que Deus reine, para que a vontade soberana de Deus, sabe, prevaleça. E não a vontade permissiva. Porque muitas das vezes passamos por atribulações, por dificuldades de entrarmos no hospital e não ter atendimento, de querer uma creche e não ter vaga, de querer um local para o teu filho, teu neto estudar e não ter vaga. Porque muitas das coisas estão acontecendo ali por permissão de Deus. Mas nós temos, irmãos, a chave para tudo isso. A oração. Glória. Amém. Essa é a chave. Essa é a chave. Nós vamos entrar nesse mês falando sobre a oração. O tema de hoje é uma vida de
adoração. O nosso texto, que nós vamos ler muito esse texto esse mês, para a glória de Deus, até porque esse texto, além de palavra de Deus, é palavra do próprio Jesus. Olha que lindo. Mateus 6, de 9 a 13. Estão orando com o computador novo? Oraram com o computador novo também. Amém? Então vamos. E a palavra do Senhor nos diz assim: se você achar, pode colocar, tá? Foi? Então vamos acompanhar aqui, todos na mesma versão. Amém? Portanto, vós orares assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai-nos hoje, e perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Maravilhoso Deus, Pai querido, Pai amado, bendito és tu, Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. E nessa manhã, Pai querido, que eu diminua e que o Senhor fale através de mim, e que teu Espírito Santo tenha a liberdade, Senhor, para tocar e falar em cada coração, e que possamos, Senhor, sair daqui transbordando da tua unção e do teu poder, cheios do teu Espírito, Senhor, para que aonde quer que estejamos, aonde quer que formos, Senhor, possamos impactar a vida daqueles que estão ao nosso redor com a tua unção e com o teu poder. Te oramos agradecidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E quando eu vou aqui, Jesus nos ensinou essa oração e não foi uma fórmula mágica, tá? Isso aqui é uma fórmula mágica. Não é uma fórmula mágica. É um direcionamento. Mas por que Jesus dá esse direcionamento? É um modelo da nossa comunicação com Deus. Muitas das vezes as pessoas acham que uma oração é algo mágico, embora às vezes até pareça, né? Você pede, de repente surge algo da tua frente que você clamou. Mas não é uma fórmula mágica. Sabe, é uma maneira de nos relacionarmos com o Pai que está no céu. E aí Jesus quer despertar isso no povo. E ele introduz lá no Sermão do Monte, ensinando sobre a hipocrisia na oração. Lá em Mateus 6, de 5 a 9, o Senhor vai nos explicar sobre isso. A oração do Pai Nosso é um contraste direto com essa atitude que nós vamos ver agora. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar com os pés nas sinagogas e nos cantos das praças. Dá uma pausa. Irmãos, hipocrisia é você viver com uma máscara, tá? É você querer mostrar algo que você não é. Por isso que quando somos transformados, até parar aí, quando somos transformados pela ação do Espírito Santo através do nosso encontro com Jesus, nós nascemos de novo, porque as nossas máscaras precisam cair. O povo de Deus, a nação santa, não pode mais viver de máscara, de hipocrisia. Temos que viver uma vida livre, mas pautada naquilo que a palavra
nos mostra. E nós não precisamos mais aparecer ou transparecer para as outras pessoas algo que eles precisam ver. Nós precisamos viver para que as outras pessoas vivam o que eles precisam ver, que é a imagem de Cristo. E esses homens, nós estamos lendo, nem sequer conseguiam reconhecer Cristo como Filho de Deus. E aí continua, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos da praça, para serem vistos como homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orais ao teu Pai que estás no céu. Perdão, o céu vai ficar em tradução e a gente... Orai ao teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Sabe, tudo em secreto. Você e Deus. Eu e Deus. Intimidade, relacionamento. Tu, porém, quando orares, não, isso aí já foi, perdão, eu fui. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Nossa, essa versão também mudaram, né? Tiraram da NVI. Porque eu pedi para colocar aí. Mas eu também não pedi para ele mudar, a culpa também é minha, né? E eu botei tudo aqui na NVI. Mas, glória a Deus. Olha lá. Olha lá. Que estás no céu, santificado seja o teu nome. Olha, muito mais fácil de entendimento. Por isso que eu gosto da NVI. Não, nós só vamos ter. Você quer ver? Você quer ver o bom pastor? Mas vamos seguir, irmãos. A adoração começa antes de pedirmos qualquer coisa. A primeira frase da oração não é sobre nossas necessidades. Ele não começa a oração, Jesus nos ensina que nós devemos começar a oração sobre o que necessitamos, mas sobre a santidade de Deus. Olha que interessante. Ele nos ensina que nós devemos começar sobre a santidade de Deus. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que eu e você, quando vamos orar, precisamos entender, irmãos. Aí a gente vai no Antigo Testamento, que eu e você estamos tendo a permissão de entrar no Santo dos Santos. Sabe por quê? O Santo dos Santos? Porque é a presença do Santo, do Deus Altíssimo, do Todo-Poderoso. Eu e você estamos entrando na presença de Deus. E não se entra na presença de Deus de qualquer maneira. A primeira coisa que precisamos é reconhecer. Olha lá. Santificado seja o teu nome. Mas, glória a Deus. E não muda o contexto, né? Mas fica muito mais entendível para a nossa geração, na nossa época, no nosso tempo. Isso que a gente precisa entender. Tá? A palavra de Deus ela não pode mudar. O contexto e aonde queremos chegar com o objetivo da palavra ela tem que ser cumprido. Não pode ser distorcido. Amém? Então, a gente tem que entender isso dessa colocação. Mas hoje nós vamos refletir só em um versículo. Mateus 6, nós vamos ler o 9. E agora, olha como é que me ajudou. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Mas é muito mais do que você simplesmente falar. É você colocar Deus na posição de Deus, de soberano, de Senhor. E é por isso que muitas pessoas oram de joelho, lá no seu quarto, lá no seu íntimo. Porque servo fala com o seu Senhor de joelho. Irmãos, isso é fantástico. Eu já dei esse testemunho, eu tinha dificuldade de orar de joelho,
tinha uma dificuldade. E eu falo de oração, tá, irmãos? Oração íntima com Deus. E às vezes eu falo assim, pastor, vamos orar, então ajoelha aqui, você ajoelha. Irmão, você ajoelha aqui 1 minuto. Amém? Mas fica 10 minutos, 20 minutos. Começa a marcar lá um lugar de oração lá com o teu joelho. E você tem que ter um joelho para ficar ali. Eu não tinha, minha coluna doía. Aí Deus me deu uma estratégia para a gente orar junto, eu e a Adriana, em cima da cama de joelho. E irmãos, como é bom. Como é bom saber que eu sou servo. Irmãos, olha, quando a gente vai fazer isso aqui, o Idenilson fez, o pastor está fazendo, quer trazer a palavra para a igreja, seja como professor, seja como pastor, seja como presbítero, seja como diácono, você vai levar a palavra. Como é bom você refletir e entender que somos servos de Deus. Você não fala com autoridade, mas você fala debaixo da autoridade daquele que te entregou a palavra. Irmãos, isso é maravilhoso. Você desce do teu altar e se coloca de joelho diante do teu Senhor. Isso é maravilhoso, irmão. Isso te quebranta, sabe? Isso te mói, sabe? É como se voltasse ao pó. E aí Deus fizesse um barro, um vaso novo daquele barro. É isso, irmão. Então você reconhecer a santidade do teu Senhor é a primeira coisa. Sabe por quê? Aqueles fariseus, eles estavam pregando, orando, para que todos enxergassem nele uma autoridade, um poder. Olha, ali vai um homem de Deus, e o Evangelho é a contramão disso. Sabe o que eu faço? Em secreto. Porque lá é você e Deus. E eles queriam o que naquele momento? Glória. E o pagamento deles já tinha sido dado. Porque todos que passavam, olhavam, eles querendo a glória deles está lá com o povo. Mas e com Deus? O que eles clamavam a Deus? Eu acho que ele dá até para botar um Deus com Deus em Cristo, não é? Então, meus irmãos, a primeira coisa que a gente vai ver é a prioridade na adoração. Versículo: santificado seja o teu nome, de Mateus 9, é o primeiro pedido da oração. A primeira coisa que fazemos na oração, é santificar o nome do nosso Deus. Conseguiu entender? Você nem sequer falou, a gente vai chegar mais à frente, dos nossos anseios, dos nossos desejos, mas já colocamos o primeiro pedido, que é santificar o nome do Senhor. E aí, quando você santifica o nome do Senhor, é natural. Você começou a se colocar na condição de servo. Servo. Somos servos. Irmãos, não importa quantas faculdades, quantas pós, quanto mestrado, quanto doutorado, quanto bacharelado, não importa quantos você vai fazer, quantos você fizer, não importa. Não importa quantas propriedades você tem, não importa. Seremos sempre servos do Senhor. Sempre. Então sempre vamos orar dessa maneira, santificando o nome do Senhor. Antes de pedirmos o pão ou o perdão, somos convidados a reconhecer a grandeza de Deus. Santificar o nome de Deus significa reconhecê-lo como único, santo e separado para tudo. Isso nós estamos reconhecendo. O Senhor é santo, o Senhor está separado. Irmãos, santo dos santos não era para qualquer um entrar, não. Mateus pregou aqui há tempos atrás, para quem não estava, né, vamos relembrar, e a Bíblia ensina isso, porque ele pregou dentro da palavra. O santo dos santos, o sacerdote, para entrar naquele lugar, ele tinha que estar amarrado numa corda, com um sininho pendurado. Porque se ele fizesse algo, por menor que fosse o dia errado, ele caía. E aí ninguém podia entrar para buscá-lo. Tinha que puxar a corda para trazer o cidadão. Irmãos,
para você ver o poder do Deus no qual nós servimos. E aí você começa a entender. Por que o pastor fala tanto para a gente orar pela nação? Porque é um Deus que eu e você, eu tenho certeza que você crê. E eu quero te levar a cada vez mais viver nessa dependência desse Deus que nós servimos, porque senão, irmão, nós perdemos tempo de vir à igreja. Pastor, que palavra dura, né, principal? A palavra vai ser leve. Eu falei, vai, mas eu não sei. Mas na verdade, então não sou eu, é a palavra. Não é verdade? Deus quer isso de nós, que nós realmente reconheçamos diante de que Deus que nós estamos. E esse é o Deus. A nossa vida inteira deve ser um ato de adoração a Deus. Você consegue entender? A nossa vida, as nossas atitudes do dia a dia deve ser um ato de adoração a Deus. Por quê? Porque quando entrarmos na presença do Senhor em oração, irmãos, nós já entramos quebrantados, porque vivemos para a glória de Deus. Você consegue entender? Vivemos. O sacerdote que entrava no santo, do santo, ele era separado. Ele vivia para a glória de Deus. E eu e você, a igreja do Senhor, devemos viver para a glória de Deus. Amém. Nos santificando, nos separando. Irmãos, não é que ninguém vai te colocar num altar, nem te botar numa praça, aleluia, para senão também nós vamos estar na contramão do que é. Mas é viver uma vida onde sempre que fomos dar uma resposta, sempre que fomos entrar num confronto, contar até 10 e entender que nós carregamos um nome que é sobre todo nome. Então tudo aquilo que eu e você falamos, meus irmãos, tem um peso dobrado. Tem um peso dobrado por causa desse Deus todo-poderoso que nós servimos. Nós temos que ter cuidado até para falar com os nossos filhos. Porque às vezes falam, você é um imbecil, olha o peso da palavra, você é um homem de Deus, você serve ao Deus Todo-Poderoso e está amaldiçoando o seu filho. Você não serve para nada, aquela palavra tem poder, você é um homem de Deus, você está declarando uma derrota na vida do seu filho. Então, ao invés de falar isso, conte até 10, fala, você é uma bênção. Doido para chegar no pescoço dele. Não, você é uma bênção. Irmãos, aí a luta da carne contra o espírito. A carne quer que você acabe o pescoço dele. Mas o espírito, você é uma bênção, meu filho. Eu tenho certeza que você vai entender o que o seu pai, o que sua mãe quer de você. Glória a Deus. E aí, quando vamos orar pelos nossos filhos, já estamos só, transbordando do Espírito. E aí entramos na presença do nosso Deus e falamos com o nosso Deus, e Ele se agrada da nossa oração, porque Ele nos conhece no dia a dia, numa vida de adoração a Ele. É isso, irmão. É esse povo que Jesus está querendo que entenda e que se molde a essa oração verdadeira. E Ele não está falando com ninguém perfeito, não. Assim como eu não estou falando com ninguém perfeito. Assim como o Senhor, quando me deu a mensagem, também não falou com um homem perfeito, não. Porque não somos perfeitos. E é por não sermos perfeitos que Jesus nos ensina. Para fazermos aquilo que aquele que é perfeito quer que façamos. Amém? Amém. Qual é a primeira coisa que vem em nossa mente, né, quando oramos? É uma necessidade pessoal ou uma grandeza de Deus? Humanamente, quando vamos orar, na maioria das vezes, só isso. Ou queremos pedir algo muito grande, ou queremos colocar algo diante de Deus. E aí o Pai Nosso nos mostra que, o Senhor Jesus nos mostra, que devemos primeiramente colocar os olhos em nossa mente naquele qual pode e tem todo o poder e autoridade, que é o Senhor. E aí nós já nos quebrantamos. Por quê? O Senhor Deus é o quê? Espírito. E quando nós oramos e falamos o nome do Senhor, Ele já fica atento a nos ouvir. Fala no céu que eu te ouço. Glória. Irmão, você colocou Deus no lugar dele e Ele, fala que eu te ouço. Aí você começa a abrir o coração do Senhor. Lucas 18, de 9 a 14, vai ilustrar a diferença da adoração verdadeira e a falsa. Foi rápido, hein?
alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Amém. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos. Acho que era quase que um juiz, né? Injusto, adúltero, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Muito cuidado, tá? Cuidado, essa é a palavra de Deus. O publicano, porém, ficou à distância. Ele nem sequer ousava olhar para o céu. Mas, batendo no peito, dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu digo que este homem, não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois todo aquele que se exalta será humilhado. Não, vamos ler junto isso aqui, que isso é muito importante, irmão. É muito importante. Pois todo aquele que se exalta será humilhado. E todo aquele que se humilha será exaltado. E esse se humilhar é diante de Deus. E quem vai te exaltar, se você se humilhar e orar e buscar a face do Senhor, quem vai te exaltar é o próprio Deus. E sabe o que é te exaltar? É te pegar e te colocar num local de destaque. Consegue entender? Então, igreja, quem te coloca no lugar de destaque, quem me coloca no lugar de destaque, não sou eu e nem você, é o próprio Deus. Se orarmos e crermos, meus irmãos, com o coração aberto para a obra do Senhor, Ele te coloca em lugar de destaque. Agora, quando queremos um lugar de destaque, pelas nossas forças, pelo nosso poder, meus irmãos, seremos humilhados. E sabe qual é o lugar de destaque que Deus quer nos colocar? Para fazer a obra dele, na condição de servo. Não importa, irmão, se você é pastor, se você é presbítero, se você é diácono. Todos nós somos servos de Deus. Quando nos colocamos à disposição do Senhor, no reino dos reis, Ele opera e Ele age. Porque a obra é dele, a igreja é dele. Então entenda bem, quem te coloca no lugar de destaque é o Senhor, o Deus. Irmãos, se a gente pensar diferente disso, nós não estamos confiando em Deus, nós confiamos em homens, nas nossas forças. Esse fariseu, ele por quê? Porque ele, bati no peito, eu não faço, eu não sou pecador. E o outro, perdão. Sabe o que é perdão? Porque ele reconhecia nele tudo aquilo que o outro estava julgando, mas ele pedia perdão porque ele reconhecia o seu pecado. E ele queria agradar, não aos homens, ao seu Deus, se conhecendo, se colocando como pecador e querendo ser cuidado por Deus. A adoração verdadeira se concentra em Deus, enquanto a falsa se concentra no adorador. Então temos que ter muito cuidado quando oramos, irmãos. Quando pedimos, quando colocamos a adoração que agrada a Deus, ela é colocada no Senhor. Não importa. Nós falamos sobre dons. Às vezes você pensa assim, e a gente, eu e a Adriana, irmãos, às vezes a gente fica conversando, né? Muito, né? A gente conversa até bastante, né? Graças a Deus por isso. Às vezes eu quero até conversar menos um pouquinho. Eu tenho que ser verdadeiro, né? Mas, irmãos, a gente estava falando sobre isso, eu falei sobre dons aqui.
E aí a gente conversando com a minha filha, né? E o pastor dela lá, o filho da igreja, falou sobre dons. A gente usou um texto aqui, no mesmo dia nós falamos sobre dons. Porque o Senhor está falando com a sua igreja. O Espírito Santo está agindo. Então, a gente precisa entender que os dons, eles vão passear na igreja. Mas todos eles é para a glória de Deus. E só existe glória se tiver harmonia, se tiver unidade. A gente vai falar um pouco sobre unidade, mas daqui a pouco. Se tiver unidade, tem que ter unidade. Daqui a pouco, porque vai ser na Assembleia. A gente vai ler o texto. Tá? Não é outra mensagem não, tá? É só o texto. Mas você entendeu? Deus quer agir. E às vezes nós impedimos, como esse fariseu, que ele quer ir lá para a praça orar, para falar, para ficar julgando as pessoas. E aí Jesus está mostrando, não é isso. Olha ali, essa aqui, essa me agrada. Olha aqui, ó. Eu sou pecador, me arrependo. Usa-me, Senhor. É isso que Deus quer, de cada um de nós. E aí é se colocar. Você já viu uma empresa, o cara chegar na empresa e falar assim, ó, vem trazer meu currículo aí, vai ser contratado pela empresa, e aí o cara pega o currículo dele e você, nossa, muito bom, você, estou vendo aqui que você tem uma experiência com o torneiro mecânico, você é um excelente torneiro mecânico. Então, mas eu quero trabalhar na cozinha. O dono da empresa vai contratar ele para a cozinha? Não vai. Ele vai contratar um cozinheiro para a cozinha. O Senhor é a mesma coisa com cada um de nós. Ele vai pegar o teu dom e vai colocar no lugar que o teu dom tem que ser aplicado. Você acha que Deus pode descer do céu para fazer isso? Pode. Mas ele vai fazer isso? Ele vai precisar. Então a adoração verdadeira busca a glória de Deus. Tá? A adoração verdadeira é uma entrega da nossa adoração. E terceiro ponto, a adoração transforma a nossa perspectiva, a nossa maneira de ver, de agir, de pensar. Quando começamos a oração reconhecendo a santidade de Deus, nossa perspectiva muda por completo. Em vez de focar no nosso problema, porque vamos para o Senhor porque temos um problema. E aí entendemos e colocamos Deus acima de tudo e de tudo. Somos lembrados que servimos a um Deus soberano e que Ele está no controle de todas as coisas. Lembra da botar a pessoa no carro e sair correndo igual um louco desesperado? Esse era eu. Eu já peguei essa Guarujá aqui há quase 160 naquela Guarujá. Não tinha aquele quebra-mola da Passarela Amarela. Irmãos, eu me coloco. Eu não sou perfeito. Mas graças a Deus, hoje o menino não está vivo mais não. Mas ele viveu, mas depois ele foi para os caminhos que não agradavam muito a Deus, mas mataram ele. Mas naquele momento Deus me usou. Só que eu quis fazer da minha maneira. Consegue entender? Ao invés de eu orar, clamar a Deus, seguir uma direção, eu estava querendo fazer do meu jeito. E aí, quando você começa a entender que numa oração, Deus, você começa já, ficou legal, né? E você começa já a pisar no freio. Eu não preciso andar a 160. Porque se Deus quiser, Deus cura ele dentro do carro. Amém? Amém. Se Deus quiser, eu vou demorar 2 horas para chegar lá e ele vai ser curado. Amém? Então, por que eu vou querer resolver e tomar o controle? Conseguiu entender, irmão? Eu falo, irmão, isso me dá uma alegria no meu coração que eu não consigo enxergar. Que eu estou aprendendo com a palavra e vivendo o que Deus quer que eu viva. Irmão, isso me dá uma alegria muito grande. Eu tenho certeza que é o Espírito Santo. Então, a primeira coisa que eu devo fazer é orar. Colocar Deus dentro do carro. Porque naquele momento, Deus não estava dentro do carro. Porque quem queria resolver? Eu. E se eu resolvo, a glória é minha. Deus divide a sua glória? Precisamos aprender. Então, para adorar, né, nessa transformação de perspectiva. Viu? A minha perspectiva, como é que começou a mudar? A minha. Eu aprendi isso. Estou aprendendo muito mais, tá? Quando eu chego aqui com uma cicatriz na cabeça, 20, 30 pontos aqui,
né? Com as costas todas marcadas, vocês não veem porque é espiritual. Não foi Deus que deu uma madeirada, todo mundo dá madeirada de Deus. Vocês não veem porque é espiritual. Às vezes quando eu venho aqui, eu vou alinhar, eu tenho que bater assim para abrir e colocar dentro, porque eu sou cabeça dura. Irmão, mas é espiritual. Mas como é bom aprender com Deus, com a sua palavra. E aí, essa perspectiva nossa a gente começa a mudar. Quando a gente se coloca para glorificar o nome do Senhor, e aí deixar Deus entrar no carro. Aí Deus entra no carro. E foi militar, não? Hoje. Entendeu? A gente só pega no volante se o superior, né, estiver no carro, ele fala, não, seu motorista vai dirigir. Mas você só segue o caminho que o superior manda. Quem direciona o caminho, quem fala por onde vai, é ele. Você fala, não, eu vou por aqui. Não, eu quero que você vá por aqui. Então, aí Deus, quem está no controle da realidade? Não é o motorista. O motorista está conduzindo o carro, quem está no controle da direção é o superior que está no carro. E aí quando você ora e coloca Deus, o Santo de Santo, sabe, dentro do carro, aí muda tudo. Porque ele vai falar para você, diminui, você não precisa ir a 180, você pode ir a 60. Ué, mas ele, não, eu estou no controle. Olhou tudo, viu? Eu estou no comando. É eu que digo se tu acelera, se tu vai devagar. Eu sou o comandante dessa aqui. Eu que comando tudo. Você não me clamou? Eu estou aqui. Confia em mim. Olha aqui. Mudou tudo a perspectiva. Mudou tudo. Mudou tudo. Esse é o Deus, irmãos. Esse é o Deus que Jesus nos ensina a clamarmos por Ele. E a adoração nos tira do centro e coloca Deus em seu devido lugar, soberano, reinando sobre nossas vidas. Eu louvou para ele. Então pode subir. Essa é a essência quando contemplamos a majestade de Deus. Conseguiu entender? Esquece que eles estão subindo, tá? A mensagem não acabou não. A gente vai mudar isso aqui. O pastor tem orado muito. Talvez, provavelmente, para frente, eles não vão sair mais daqui não. Eles vão ficar aqui até acabar o vídeo. Botar a cadeira para todo mundo, eles vão sair não. A gente quer mudar essa dinâmica. Não, castigo não. Eles não estão de castigo. Vocês estão de castigo? Não, nós estamos aqui porque queremos glorificar Deus. E as perspectivas daqui para aí, daí para aqui não mudam, porque Deus é que tem que estar no centro. Amém? Porque nós estamos aqui para falar com o Senhor. Mas a gente está orando para a gente avançar e crescer. E antes disso a gente vai carregar um entulho para cá. Mas isso aí é para daqui a pouco. Então, irmãos, essa essência, né, da majestade de Deus, né, acima dos nossos problemas, né, elas vão parecer muito menores. Talvez a gente vai dando continuidade sobre o pão nosso de cada dia. Quantas aflições, meu irmão, só que passou fome, eu não posso nem falar sobre isso. Não posso. Tá? Não posso. Eu já comi uma comidinha bem simples, um arroz de feijão novo, um arroz com ovo, já comi. Hoje está até luxo, né? Mas na minha época não era muito luxo. Mas fome eu nunca passei. Nunca passei. Passei um dia agora no quartel, mas não posso dizer que é fome. Não é verdade? Porque é até uma covardia com quem já passou fome. Eu não posso falar isso. Não posso falar. Mas a gente, às vezes, corre para o Senhor, para a oração. Muitas das vezes é como um socorro bem presente. Por causa do pão nosso, por causa dos nossos pecados, dos nossos erros. Queremos nos ajustar com o Senhor. Mas nós precisamos viver essa vida sempre colocando Deus no começo de tudo. Sabe por quê? Sabe onde começou a sua história e a minha história? Sabe? Sabe? No dia que você nasceu? Foi. Mas no dia que você nasceu, em Cristo. Ali começou a nossa história. Quando Deus, o cabeça das nossas vidas, quando reconhecemos o Senhor como Senhor das nossas vidas, ali nossa história começou. A história de eternidade com o Pai está no céu. Então por isso o Senhor tem que estar sempre acima de tudo e de tudo. E para concluir, irmão, no dia a dia devemos santificar o nome de Deus.
nosso trabalho, onde é o lugar mais difícil, irmão, na nossa família. Eu acho que a família é mais difícil do que o trabalho. É mais difícil do que o trabalho. Porque você consegue viver uma máscara no trabalho, mas na família e nas nossas conversas devemos examinar a nossa motivação. Adoramos a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz ou pode fazer em nossas vidas. Quando oramos, não oramos clamando a Deus pelo que Ele pode fazer, o que Ele pode ser. Simplesmente o adoramos pelo que Ele é. Convidar a ficar de pé, para a gente louvar a mão do Senhor.
Pode se assentar?